nossa sequência no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas. E hoje estamos no capítulo 8 e leremos a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo entre eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, disseram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhes obedece? Que Deus abençoe a leitura desse texto em nossos corações. Te rendemos graças, Pai, por tudo quanto aconteceu até aqui e te pedimos pela meditação, a breve meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa falar em nossos corações. Protege o Teu povo, protege a Tua igreja, alimenta-nos, meu Deus, com a Tua Palavra. Nós precisamos, Senhor, do alimento que vem do céu, Senhor. Livra-nos do mal, nós somos falhos, nós somos tão limitados, Pai, mas nós carecemos tanto do Senhor. Nós oramos a Ti no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, um texto conhecido, mais um daqueles que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Sem sombra de dúvida, esse texto está inserido tendo como propósito mostrar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É fácil perceber isso porque na sequência do texto aí que vai do verso 22 até o verso de número 56, ele demonstra a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre aquilo que nós poderíamos chamar dos inimigos implacáveis do homem. Tudo aquilo que o homem mais tem medo, Jesus demonstra que ele tem toda a autoridade para vencer, tem toda a autoridade sobre todos esses inimigos do homem. Jesus tem autoridade sobre a natureza, que nós veremos hoje. Depois nós veremos que Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos, do verso 26 ao verso de número 39. Jesus tem autoridade sobre doença, aquela doença que aquela mulher estava sofrendo há muitos anos, bastou tocar na orla das vestes do Senhor Jesus e ser curado. E Jesus tem autoridade sobre a morte. Uma criança jazia morta e o Senhor Jesus Cristo, então, com o seu poder, ele tem autoridade sobre a morte. Dos milagres realizados pelo Senhor Jesus, este é possivelmente o que mais chama a atenção dos discípulos de Jesus. Talvez tenha chamado grande atenção assim dos seus discípulos pelo fato de morarem próximo àquele lago, aquele grande lago, e conhecerem as adversidades que costumeiramente surgiam ali, principalmente, não é, Pedro, André, Tiago e João. A boa parte então dos discípulos tinham conhecimento. Quando Jesus então acalma, eles demonstram grande admiração com relação à pessoa do Senhor Jesus e o feito dele. São pelo menos 4 mensagens importantes que nós precisamos observar nesse texto. Eu gostaria que você acompanhasse aí. A primeira delas é que o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, nós servimos ao Rei. E o fato de servir ao Rei não nos deixa imunes a sofrermos adversidades, a sofrermos provações, a passarmos inclusive por tempestades. Os discípulos estavam servindo ao Senhor e eles então são surpreendidos por aquele temporal. Talvez alguém em determinado momento fique se questionando exatamente isso: como posso, Senhor, eu estar te servindo e então consequentemente passar por algo desse tipo? A segunda coisa que nós observamos, que nós aprendemos nesse texto curto, é que o nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele é
verdadeiramente homem. E fica muito claro isso no fato de, após um dia exaustivo de pregação, ele pregou as parábolas do reino para uma grande multidão, sem dúvida curou, sem dúvida fez muito a respeito do seu ministério, ensinou, e à noite eles então vão atravessar o lago e ele cansa a tal ponto que ele adormece, e é tão grande o cansaço que ele não acorda. Imagine o barco, o balanço, as águas, e o Senhor Jesus estava ali dormindo. O escritor de Hebreus chama a nossa atenção para o fato de que nós temos um Salvador que sabe aquilo pelo qual nós passamos. Ele sabe o que é sentir fome, sabe o que é sentir sede, ele sabe o que é sentir solidão, sabe por ver o que é o temor das pessoas. Jesus sabe todas as coisas. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O fato de Deus ter transformado em homem e ter vindo à terra dá-nos a certeza de que Ele sabe perfeitamente qual é a tempestade pela qual você está passando. Jesus sabe perfeitamente, Ele conhece perfeitamente. A terceira coisa importante para observarmos nesse texto é a misericórdia do Senhor ao lidar com seus discípulos. Os discípulos que deveriam estar demonstrando fé à primeira vista, mas o Senhor, quando desperta, Ele não os repreende de forma incisiva. Ele os adverte a que eles tenham fé, Jesus fala, Ele acalma a tempestade para que os seus discípulos possam ser fortalecidos e terem aquele momento tão difícil, vencerem aquele momento tão difícil. Nós temos um Rei todo-poderoso, mas é um Rei que sabe das nossas limitações, um Deus que sabe das nossas fraquezas. Ele conhece os nossos corações, Ele é compassivo para conosco, assim como foi compassivo para com os seus discípulos. E a quarta coisa importante que nós observamos no texto é que o nosso Rei, o Senhor Jesus, Ele estava pregando as parábolas do Rei. E Ele então diz como é o testemunho daqueles que fazem parte no reino. E então Ele vai prosseguir demonstrando ou dando características de quem Ele é. Ele é um Rei verdadeiro, Ele é um Rei puro, Ele é um Rei santo, Ele é um Rei que tem todo o poder, Ele tem poder ilimitado. Ele acorda e dá apenas uma palavra, e então a tempestade é imediatamente repreendida. O vento cessa, as águas param de levar aquele barco àquela situação tão difícil. Eu queria que nós observássemos, ainda dentro desse texto, algumas verdades que são interessantes a respeito da tempestade. Tempestades surgem nas nossas vidas, como disse anteriormente. E a primeira coisa que nós podemos perceber, ou a primeira das implicações, é que elas surgem de maneira inesperada. Os discípulos não imaginavam que aquilo poderia acontecer, muito embora aquele lago havia momentos em que, aparentemente, do nada, por assim dizer, vinham tempestades. Mas tudo indica que eles não esperavam. Às vezes, nas nossas vidas, acontece isso. A tempestade chega de maneira inesperada. A tormenta chega, vai fazer um exame e descobre que tem uma enfermidade mais séria, que precisa de um tratamento mais demorado. Se imagina que o casamento está bem, daqui a pouco se passa por uma luta, algo intenso, algo repentino. Se está fazendo um passeio e, de repente, passa pela perda de alguém, de alguma pessoa querida. A tempestade chega inesperadamente, de repente, a tempestade chega. Ainda sobre a tempestade, a outra coisa que eu gostaria que nós observássemos é que nós somos impotentes com relação à tempestade. Nós nos gastamos
em alguns momentos, utilizando os nossos recursos, utilizando a nossa força, aquilo que achamos que podemos resolver, até que chegamos ao ponto de perceber que quando a tempestade chega, a nossa condição, ela se esvazia. Nós nos tornamos impotentes diante das tempestades. Tem coisas que advêm sobre nossas vidas, nas quais nós somos impotentes. Nós não temos condições de vencê-las sozinhos. Nós não temos. Nós sentimos tal como os discípulos sentiram ali naquele barco. Nós vamos perecer. É o pensamento que eles têm. Mas tem algo também que ocorre com relação à tempestade. Nós percebemos nesse texto, irmãos que estão nos acompanhando aqui e também em suas casas, percebemos que nós somos impotentes, nós somos fracos, mas Deus tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele age de maneira poderosa. Nós não sabemos nada, Ele sabe todas as coisas. Nós nos sentimos desamparados e só, mas Ele está velando, Ele dirige todas as coisas. E além de tudo isso, qual é a verdade que Ele quer nos ensinar através da tempestade? Quando as tempestades surgem em nossas vidas, ela quer nos ensinar que Deus está conosco. Ela quer nos ensinar o poder de Deus. Eu não posso saber qual é a tempestade pela qual você está passando nesse momento, mas quero que nós nos lembremos, todos nós nos lembremos, é o ensino da tempestade. Nosso Deus é poderoso. Ele acalma o mar, não na nossa hora, mas na hora dele. Ele está no barco, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a presença do Senhor na nossa vida. Esse texto ele é escrito com 3 perguntas. Ele desenvolve todo na base de 3 perguntas. Marcos deixa isso de maneira mais direta. Marcos, ele apresenta uma pergunta. Ele retrata, ele escreve, não é? Uma pergunta. Aqui no texto de Lucas nós encontramos 2 perguntas, mas no capítulo 8, verso 24, quando ele diz: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, e estamos perecendo. Aí Marcos diz que eles fizeram uma interrogação: Senhor, não se te dá, Senhor? Será que o Senhor está percebendo o que está acontecendo? Nós estamos perecendo. E eu gostaria que nós pensássemos exatamente nisso. Talvez o que estivesse envolvendo as mentes e os corações dos discípulos naquele momento era justamente o fato de terem deixado tudo, abandonar as suas profissões, o conforto dos seus lares para servirem ao Senhor. E eles entram então num barco, e de repente vem a tormenta, e de repente então eles se encontram presos diante daquela tormenta, e parece que o Senhor não está atento às suas necessidades. Quando Jonas enfrenta a tempestade, ele sabe exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia que havia pecado na sua vida, ele sabia que havia coisa que havia desagradado a Deus, mas os discípulos de Jesus, naquele momento, eles não conseguem entender. Às vezes, muitas vezes, ou algumas vezes, quando passamos por tempestade, nos sentimos assim. Nós não sabemos por que nós estamos na tempestade, estamos enfrentando a tempestade. Nós não sabemos. E isso, então, faz com que nós possamos sofrer de maneira dupla. Os eventos externos agem de maneira interna em nossos sentimentos e nas nossas emoções. E nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos desfalecendo, nós nos sentimos que estamos perdendo, inclusive, a nossa própria existência. Eventos externos que nos atingem diretamente e atacam-nos de maneira interna, as circunstâncias externas que mexem com as nossas emoções. E então eles perguntam ao Senhor: Senhor, será que o Senhor não se importa conosco? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com as nossas vidas? Por que o Senhor não age em nosso favor? É a primeira pergunta que o texto nos apresenta. O Senhor Jesus Cristo, verso 25, diz que os discípulos então o chamam e avisam, não é, daquilo que está acontecendo. E ele então desperta, e o texto diz que ele imediatamente, ele
o verso 24, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria do mar. Imediatamente, ele repreendeu. A ideia é interessante, não é? Ele diz, calma, acalme-se, pare, e as ondas e o vento imediatamente cessam. O Senhor Jesus sabe que haviam eventos externos que estavam internamente trazendo grande sofrimento aos seus discípulos. E a primeira coisa que acontece neste momento de tempestade, ou nessa tempestade específica, ele acalma os eventos externos para que possa haver paz interna no coração dos seus discípulos. E então ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta no verso de número 25, então lhes disse, onde está a vossa fé? Por que vocês estão com medo? Onde está a vossa fé? Por que vocês estão sentindo medo? Não tenham medo. Onde está a vossa fé? Jesus, então, faz algo que parece ser, de certo modo, para qualquer pessoa que talvez estivesse passando por algo parecido com aquilo que os discípulos estavam passando. Se nós estivéssemos ali, qual seria a nossa atitude? Será que também não ficaríamos cheios de medo? Será que também não ficaríamos repletos de temor com os eventos? E é extremamente curioso essa pergunta do Senhor Jesus para com os seus discípulos. Por que vocês não têm fé? Onde é que está a fé de vocês? Por que vocês estão procedendo assim? Por que está faltando fé? E isso é extremamente interessante. Nós vivemos um momento muito delicado, não apenas o Brasil, o mundo de maneira em geral. E a pergunta de Jesus, acredito, continue ecoando no decorrer dos séculos. Onde é que tem estado ou tem permanecido a nossa fé? Parece ser uma pergunta desnecessária da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está dizendo para os seus discípulos, não tenham medo, tenham fé. Não é que não pudesse acontecer, não é que de fato o barco não estivesse quase a sossobrar, não é nada a ver com isso. Mas ele pergunta diretamente para os seus discípulos, ele pergunta, onde está a fé de vocês? Onde está a fé? E nós poderíamos observar pelo menos 3 razões pelas quais Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. A primeira delas é com base na promessa que ele fez. Lendo o escritor Hernandes Dias Lopes, o pastor, ele apresenta essas razões. A palavra do Senhor Jesus, ele diz, vamos passar para a outra margem. Passemos, pois, para a outra margem. Havia uma promessa da parte de Jesus, nós vamos entrar no barco e nós vamos chegar na outra margem, nós vamos chegar na outra margem. Então, a primeira verdade que nós precisamos nos lembrar para que possamos ser fortalecidos nos momentos onde a tempestade atinge de forma severa a nossa vida, nós devemos nos lembrar das promessas de Jesus. Passa céu e terra, mas não passa a palavra do Senhor. Devemos nos lembrar da promessa de Jesus, das promessas do Senhor Jesus para a nossa vida. A segunda coisa que eu gostaria que nós observássemos no texto é exatamente o fato de que Jesus, ele diz para os seus discípulos, onde é que está a vossa fé? E ele diz isso porque ele está no barco, Jesus está no barco. Quando nós estamos presos talvez em crises que são maiores do que nós, crises emocionais, problemas severos que vêm sobre as nossas vidas e nós perdemos o controle, nós nos deixamos ficar totalmente atingidos e desfalecendo em meio às circunstâncias das adversidades. Não podemos esquecer que Cristo está conosco, a presença dele está conosco. Quando Deus falou para Moisés, depois de que a nação havia pecado, que ele deixaria aquelas pessoas e que ele mandaria um anjo que acompanharia, Moisés disse, Senhor, nós não daremos nem um passo se a tua presença não estiver conosco. Cristo disse para os seus discípulos, como é que vocês podem estar com medo? Onde está a fé de vocês se eu estou com vocês?
Ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu estou com vocês. Vocês não precisam estar com medo. Em local do medo, tenham fé. Onde está a vossa fé? Ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Sem dúvida, no meio à tempestade, às tormentas, nós passamos por momentos extremamente aflitivos, mas devemos nos lembrar: Jesus está presente. A presença do Senhor Jesus deve trazer conforto aos nossos corações e certeza de vitória. E a terceira coisa que eu gostaria de observar repousa exatamente no poder do Senhor. Os discípulos haviam visto já até esse momento diversas ações poderosas do Senhor Jesus. Eles deveriam então lembrar-se daquilo que Jesus havia feito e, sem dúvida, então terem a sua fé fortalecida na certeza de que ele venceria mais essa adversidade. Então era necessário que eles se lembrassem que Deus, o Senhor Jesus, tem todo o poder. Qual é a adversidade pela qual você tem passado? Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Conflito familiar, doença, perda, angústia. Devemos sempre confiar na presença do Senhor Jesus, nas promessas do Senhor e no poder do Senhor Jesus. E a última coisa que eu quero observar com os queridos irmãos, para encerrarmos a nossa meditação, é a pergunta que agora os discípulos fazem entre si. A primeira pergunta, eles perguntam a Jesus: o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? A segunda pergunta é uma pergunta de Jesus para os seus discípulos: onde está a fé de vocês? E a terceira pergunta é uma pergunta dos discípulos para eles mesmos. Diante daquilo que Jesus havia feito, da forma como ele repreendeu, da maneira como conversa com eles, eles perguntam: quem é este? Quem é esse? Diante de quem nós estamos? Diante de quem nós estamos? Vocês estão diante daquele que foi prometido a Adão, assim que o pecado entrou: da semente da mulher enviarei o libertador. Ele é o substituto de Isaque, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os símbolos do Antigo Testamento, eles se concretizam perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus. Quem é este? Ele é a Shequina, ele é a nuvem, ele é a rocha da qual sai água, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, ele é o pão que sacia a fome do homem perdido, ele é a porta pela qual o homem pode passar. Quem é este? É o Deus Todo-Poderoso. Que ele, pois, em sua infinita graça, nos abençoe, que ele conforte os nossos corações, que nós vençamos as tempestades. Lembre-se disso, todos nós. O fato de servirmos ao Senhor não quer dizer que nós estamos livres de enfrentar tempestade, mas devemos nos lembrar que Ele tem poder, devemos nos lembrar que Ele está conosco, devemos nos lembrar das suas promessas. Que Ele, pois, nos abençoe.